Olha que vista espetacular. Vista espetacular. Aqui tem uns trilhos aqui também para você ficar caminhando. E logo ali na frente é o mar. Mais um vídeo desse canal. Hoje quem tá de motorista sou eu. Viu, tá algo bem diferente isso aqui pra vocês, né? Vocês nunca encontram a Luciane dirigindo. Hoje a nossa ideia é acampar, aproveitar que a primavera chegou. Chegou no domingo e no sábado com sol, mas hoje, como vocês podem ver aí, é só chuva. Vamos ver. Foi só a gente tirar férias e a chuva voltou. Então a gente tem uma ideia de acampar lá em Sesimbra, que na região de Setúbal. A gente nunca foi para essa região. É linda. Pela internet fotos. A gente viu as praias lindas, né? E tem umas selvagens também que dá para fazer trilha para chegar. É de difícil acesso, assim, mais difícil acesso, né? Não é só estacionar o carro, atravessar a rua e chegou. Então é isso. O problema vai ser a chuva. Vamos ver se a gente consegue acampar com chuva, né? Porque na tenda, um temporal que estava aqui ainda há pouco, agora deu uma trégua. Vamos esperar que lá embaixo não esteja desse jeito. Deve faltar aqui ainda umas 3 horas para chegar lá. E lá a gente se vê. É isso. Bora com a gente para mais uma aventura. Com chuva. É pra cá. E depois de um final de semana com bastante sol, onde conseguimos até acampar na natureza lá no Parque Penida Gerês. Lindo! Tava lindo, o sol tava bem quentinho, a chuva voltou. Hoje, terça-feira, 26 de março. É verdade. Amanheceu com muita chuva e tá querendo estragar o nosso acampamento. Faz tempo que a gente não acampa com chuva. Acho que a última vez que eu acampei com chuva foi lá em Ilha Grande. A Luciane não gosta muito desse dia, não sei porquê. Tava um temporal que caiu lá na ilha que foi difícil. Foi, mas deu tudo certo. Espero que aqui também. Espero que hoje dê certo também, né, amor? Vamos botar a barraca nova pra jogo. Pra testar, agora vai ser teste mesmo da barraca. Agora é o teste da resistência da chuva. Mas hoje a gente tem um ajudante, então vai ser bem mais tranquilo. Vou colocar elas duas para montar a barraca e eu fico só observando. Ainda vai ser montar a barraca na chuva. Ai, ai. Nós trocamos aqui. Fizemos uma paragem estratégica no posto de gasolina para abastecer, ir na casa de banho e comer alguma coisa. E trocamos. Agora o Léo que está dirigindo assumiu aí. Novamente, né? Exato. E faltam mais ou menos 90 quilômetros para a gente chegar em Sesimbra. Deu uma melhorada no tempo, mas não tô botando muita fé nesse tempo agora não. E a gente vai passar na Ponte Vasco da Gama daqui a pouquinho. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é ela. Acho que a gente já mostrou, né? Mostrou quando a gente foi pro Alqueva. Ah, sim. A gente já mostrou quando a gente foi no Alqueva. E vai ficar linkado o card aqui do Alqueva pra quem quiser ver. Tava lá, tá meio escuro. Aqui tá claro ainda. Deve vai vir chuva. Vai vir chuva daqui a pouco, mas quem sabe a chuva cai e de repente para, né? Vamos ver. Estamos entrando aqui na emblemática Vasco da Gama. Ela tem quantos quilômetros? Não sei. 11? É 11 ou 13, não sei. Eu acho que é 11. Não sei de cor.
E faltam 60 quilômetros pra gente chegar lá em Sesimbra. E olha como é bonita a ponte, né? Ela tem essa construção aqui no meio, que deve servir para a sustentação dela. E é muito bonita mesmo. Já foi a maior da Europa, né? É verdade, já foi a maior da Europa. Por isso que eu acho que ela tem 11, ou ela tem 17. Eu não me lembro. Mas a gente vai deixar aqui no vídeo. Lembra um pouco a ponte de Niterói. É, lembra um pouco a ponte de Niterói, mas eu acho que ela é um pouco maior. Niterói não tem isso. É, mas lembra o da ilha. Vigo. Da ilha. É, da ilha. Mas o que lembra a ponte de Niterói é pela extensão, né? Sim, porque sim. ela não é pequena. Acho que Niterói é maior, não sei. É, então, se for maior é porque... Niterói é 13, né? É, 13 quilômetros. E é bonito aqui. E essa faz uma curva, né? A ponte de Niterói também. Então são as semelhanças com a ponte de Niterói. Mata uma neblina do caramba. Acho que não é neblina, é nuvem É mesmo. nuvem? Agora falta só um pouquinho pra gente chegar, mas temos uma triste notícia. Pelo menos pra gente, né? Vai ser difícil. Tá chovendo. Hoje a barraca vai ser testada com vento, com chuva. Isso, é a prova dos 9 agora. E é isso. Ó. Mas esse lugar aqui tá bonito, pelo menos. Vai ser uma fazenda de sobreiro? É bonitão aqui. Nós chegamos no camping e estava uma ventania e o local onde era pra gente botar a tenda era o local mais perto da praia possível. Com certeza a gente vai voltar nesse camping no verão para ver como que é, porque a experiência deve ser maravilhosa, mas não num dia como hoje. Uma ventania lá, a parte do camping das tendas está com obra, É verdade. tá com a terra toda revirada, tava impossível ficar ali. Isso é uma coisa, galera. Tava tanto vento, mas tanto vento, que onde a gente tava parado pra pesquisar outro lugar pra gente ficar, o carro tava mexendo. Parece aquelas estradas de pedra que sempre o carro mexe um pouco. Então, tava assim, de tão forte o vento que tava. Conseguimos lugar para ficar, só que ó o vento. Tá muito vento aqui ainda. A gente conseguiu um tip aqui no outro camp que tinha, porque para acampar em tenda tá difícil lá no outro. Em qualquer lugar hoje tá Hoje difícil. até aqui, que ele é um camp mais distante da praia, e é muito vento aqui. Muito vento. Aí conseguimos 2 tips, para ficar eu e o Luciano em um, a Agatha no outro. Deu 30 euros a diária de cada um. É isso, E é o que temos. Aí amanhã a gente vai decidir para onde a gente vai. Se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai para outro lugar, descer para o Algarve ou algo assim parecido. É isso aí. E nem para fazer comida vai dar hoje, hein? Porque ela quer cozinhar com essa ventania aqui fora. Eu só não sei quero como. esquentar a comida. A comida já tá pronta, eu só quero esquentar. Não sei o que vai fazer, amor. Vamos tentar. Vamos se virar. E depois, qualquer coisa, a gente mostra aqui o camp. Dá até para ver um pouquinho, ó. Tem uns glampings ali meio Umas diferente. bolas diferentes, né? E a nossa casinha é essa aqui. Hoje a gente vai dormir aqui. É tipo aquele lá de Ericeira. 2 camas. A gente vai juntar as camas e dormir. Aqui tem ar-condicionado esse, ó. Esse é luxo. É isso aí. E já tem até energia elétrica também. A Agatha que estava preocupada aí de fazer as atividades dela, não precisa se preocupar mais. E vamos lá, amanhã a gente decide o que vai fazer. É isso.
É, galera, esse vento não para e a gente não faz ideia do que a gente vai fazer amanhã. Mas pelo menos hoje já tá todo mundo de barriga forrada. Quer dizer, exceto o Léo, que ainda tá comendo. Olha como que ele tá comendo, gente. Só sobrou o molho agora, não tem mais massa nenhuma aqui. E é isso, ó. Aqui é o nosso tip. A Agatha tem o tip dela também. Claro, tem que ter minha privacidade, né? É. Privacidade. E é isso, tá ventando. A gente foi no mercado comprar algumas coisas pra gente fazer de café da manhã. Amanhã. E a gente pegou toró na ida e na volta. Então, vamos ver aí como vai ser essas férias. Porque hoje é terça-feira e eu fico de férias até domingo. Segunda-feira eu volto a trabalhar. E pelo que eu vi na previsão do tempo, tipo, quarta-feira da semana que vem volta a ficar bom. É muito azar, hein? É muito azar que a Agatha me trouxe, cara. Porque ela foi pra rua a semana toda, ela nunca sai. Aí deu nisso. Mentira, foi porque você quis surfar na segunda-feira. Eu nem fui surfar, fiquei de preguicinha. Não, mas foi por você querer, já fechou o tempo. Porque tava abrindo sol, depois fechou. É isso aí. No dia seguinte. Bom dia, galera. Bom dia. Amanheceu, continua um vento forte. E Menos que ontem à menos que noite. ontem à noite. Mas não tá chovendo. É. Agora a gente vai ali na recepção, porque quando eu achei esse camp eu fiz pelo Booking. Só que quando a gente chegou aqui já tava fechado. Então a gente não fez. A recepção tava fechada, a gente não fez check-in. A gente entrou junto com o segurança. Que liberou pra gente. Agora a gente vai lá acertar e provavelmente a gente vai ficar mais um dia aqui. É, se der, né? Se eles tiverem vaga, aí a gente vai tentar ficar mais uma noite. Vou mostrar aqui o balneário para vocês, masculino. Ó, quem quiser tomar banho de ducha, ó, 50 cêntimos. Mas como a gente tá no tip, a gente tem uma chavinha. E a chavinha a gente coloca aqui para tomar o banho de ducha quente. Então tem uma ducha aqui, 2, 3, são 3 duchas, 3 casinhas, 3 mictórios. E aqui temos para portadores de necessidades especiais. O banho está bem limpinho. O feminino deve ser mais ou menos igual, tirando os mictórios. Aí, galera, malabarismo aí, ó, do Léo. Com técnicas antigas. Aqui tá a aguinha do café, que a gente vai fazer o café. Aqui tá toda a bagunça e a Agatha tá ainda de pijama, não trocou. Não, tá frio. Bora, Léo, faz o nosso café. Olha, um gatinho veio visitar a gente. Pô, foi só a Agatha botar a mão nele que ele foi embora. Eu tô aqui quietinho, ele veio aqui pegar em mim. Que coisinha gostosa. Olha ele. Pela primeira vez um gato quer papo com a gente. Portugal. Mas por que será? Você vai lavar a louça, amor? Vou. Vai? Vou lavar, tô esperando você me ajudar. Ah, tá bom. Já que eu faço a comida, a louça é a responsabilidade da Luciene e da Agatha. Como a Agatha lavou ontem a janta, né? Então é a minha vez de vir lavar a louça com a água gelada. Tá muito fria essa água, hein? Não vou te enganar não. Ó, se a gente for fazer peixe, ó, já tem um aviso aqui.
arranjar o vosso peixe e deixe o lava-louça limpo, de maneira que as outras pessoas seguintes os possam utilizar. Nada de deixar resto de peixe aí na pia. Isso significa que é por causa do peixe, o peixe é difícil, né? Então, significa que alguém já deixou o peixe aí... As escamas ficaram aí. O resto. Nós já estamos a caminho da primeira praia que a gente vai conhecer aqui da Costa Vicentina, né? A partir aqui de Sesimbra. E é no meio da floresta, o lugar é espetacular. Nossa, né? Não vou dizer nem que é uma floresta, né? Porque é baixo, mas é vegetação. É uma vegetação muito bonita. E olha o visual, olha como isso é bonito. Bom, a gente já começou a trilha, o vento voltou. Vamos ver se essa trilha aqui sai lá embaixo. Eu acho que não, hein? A gente vai ficar perdido aqui. A gente tá perdido aqui no mato já. Que aí, ó. É fechado isso aí, amor. Não dá pra passar aí não, dá? Eu não sei como é que sai aqui não. Não é aí não. Em algum lugar que eu não sei. A gente vai ter que procurar. Ih, ó, largaram um negócio aqui. Bom, a gente começou a trilha. Mas já tivemos que parar de novo. Vamos ver se é pro outro lado. Mas também acho que não é. Será que é por aqui? Aqui tem um caminho, pelo menos até onde o Léo foi. Mas ó. Ui! Caraca! Ai, meu cabelo! É, né? Mas olha o visual, pessoal. Olha isso. Olha que maneiro. Bem, aparentemente acho que a gente achou aqui O caminho. o caminho correto. Sim. Vamos ver se a gente chega lá na praia. Se dá pra tomar um banho. É porque o tempo não vai melhorar. Não. Tá muito nublado aqui. Mas pelo menos vamos perder a oportunidade, vamos apreciar a vista. Porque é uma das praias mais bonitas aqui da região e da Europa. Pelo menos é a mais selvagem. Quer dizer, uma das mais selvagens, né? E é o visu. Tem uma setinha aqui gravada na pedra e a gente vai seguir por ela. Agora se vai chegar lá. Aí a gente não sabe. Mas acho que vai. Cara, olha o visual. Demais. Aconselho quem vier aqui pela trilha que venha com sapato, porque É muita pedra. é muita pedra. Chinela havaiana não compensa não, hein? E se você for brabo mesmo, pode vir descalço. Oh, com esse monte de pedra. Vou brincar. Venha com uma bota de trilha mesmo, hein? Nem tênis, porque você pode estragar o seu tênis. Com certeza. Eu já estraguei vários fazendo trilha lá no Rio de Janeiro. Eu era muito garoto. Aí quando eu conheci a Luciene, que eu virei trilheiro de verdade. Eu te fiz comprar a botinha que você usa até hoje, É, né? minha primeira bota de trilha. Tô usando até hoje, tem um buraco aqui na frente dela, já tem desde 2018. Tô precisando de uma nova. A gente já passou aqui por uma parte mais alagada.
Tá bem alagado ali, então a gente fez um desvio no caminho, mas até o trilho é espetacular, é muito bonito. Nossa, isso aqui é encantador. Nós ainda estamos descendo para a praia, mas o caminho é simplesmente fantástico. Acho que um dos mais bonitos que eu já trilhei aqui em Portugal até o momento. Sinceramente, isso aqui é diferenciado. E isso porque a gente também está fazendo uma trilha para chegar até a praia. E não é para cachoeira. Olha essa descida aqui. Olha como isso aqui é um espetáculo. Nossa, que coisa linda. Me diz o que vocês acham. Se isso aqui não é lindo. Fácil acesso, mas tem que ter muito cuidado porque como é uma descida e tem muita pedra, Sim. escorrega, você pode pisar numa pedra em falso e escorregar, então tem que ter bastante cuidado na hora de descer aqui pra praia. Principalmente porque choveu, então tá meio lamaçado, aí o barranco escorrega muito também e as pedras ficam mais lisas. E depois de mais ou menos 30 minutos de trilha, chegamos no paraíso. como vocês podem reparar, essa praia aqui é totalmente selvagem. Não tem nenhuma estrutura. Além de descer a trilha, a paisagem daqui é magnífica. Dizem que isso aqui é a Tailândia portuguesa. É verdade, porque essas falésias aqui no mar, por causa das falésias, por causa da beleza menos tocada pelo homem, né? Uma beleza mais intocada, e não tem construção, não tem nada. É bem do estilo que a gente gosta. É só o mar de um lado e a falésia do outro. E essas pedras que ficam dentro do mar, assim, na praia, pertinho, que faz lembrar aquela praia lá na Tailândia, onde foi gravado o filme da praia, com o Leonardo DiCaprio. É isso aí. Dizem que a temperatura da água faz você esquecer que aqui é Tailândia. Mas a gente não sabe. A gente nunca entrou. A gente ia entrar na água, tá pensando ainda em entrar na água. Sim. Não, a gente vai encontrar pelo menos uma praia hoje ainda que dê pra entrar na água, com certeza. Um mar mais calmo, né? Porque aqui tá bem revolto ainda. Tem muita pedra. Tem muita pedra, a gente não conhece aqui o local ainda. Então por segurança é melhor não arriscar, mas tem outras praias que a gente ainda vai lá hoje visitar. Nós fizemos uma caminhada maravilhosa até chegar aqui. É muito bonito. A dificuldade não é mínima. Tem uma certa dificuldade para descer, principalmente porque choveu muito. Então tem essa dificuldade porque as pedras e tem o barranco estão escorregadiços. Mas nada disso impede a gente de fazer uma caminhada e de estar em contato com a natureza. Ainda mais essa natureza que a gente tem aqui, intocada, né? Não tem construção, não tem nada. É tão bonito. Eu fico muito maravilhada quando eu vejo locais assim,
É claro que tem presença humana, a gente sabe, mas até porque a gente chegou aqui, né? Mas não tem a destruição, né, que os seres humanos causam nos locais. Então, realmente isso aqui é um lugar único, é um lugar que vai ficar na nossa memória para sempre. E é claro que a gente tem também, né, o registro disso, do que a gente está vivendo. E de certa forma essa é uma das razões pelas quais a gente faz YouTube, porque vai chegar um momento em que a gente vai relembrar de tudo isso e vai ser espetacular, porque a gente vai olhar e falar assim, poxa, esse lugar aqui nem me lembrava. E é isso. Olha como esse lugar é bonito. Tem falésias e as ondas assim, bem de frente, batendo. Dá pra ficar aqui várias horas só apreciando a paisagem, curtindo o momento e procurando a sua paz interior e ficando em contato com Deus e com a natureza. É excelente. Nós demos uma parada aqui no cais de Sesimbra, porque a gente queria buscar as direções para a Praia de Galapinhas. A Praia de Galapinhas foi considerada a praia mais bonita da Europa no ano de 2017. Se bem que é bastante difícil alguma praia ganhar da praia que a gente acabou de sair. Qual é o nome dela mesmo? Ribeira do Cavalo. Ribeira do Cavalo, é verdade. Porque... Ribeira de Cavalo. De Cavalo? Ah, Ribeira de Cavalo. E é espetacular. Parece a Sela de Cavalos. Sela de Cavalo é lá no Gerês. É, e não é praia. É uma cascata. É uma cascata muito bonita. Inclusive a gente fez um vídeo, vamos deixar linkado aqui. É espetacular. Mas para a praia de Ribeira de Cavalo também é espetacular. Então vamos conferir se Galapinhos é realmente tudo isso que dizem ou se Ribeira de Cavalos é melhor. Ribeira de Cavalo. Olha como bonita essa região aqui. A gente já tá, eu acredito, na Serra da Rábida. E é tudo arborizado, tudo bonito. Não tem muita construção. Tem uma coisinha ou outra, mas não é aquela construção de prédios e tudo mais. Tem bastante trilhos para caminhar. Marcações ali. Tem trilhos realmente para caminhar por aqui e é espetacular. Recomendo vivamente. Chegamos aqui na praia, quer dizer, no acesso, no parque de estacionamento da Praia de Galapinhos. E como dá pra ver, tá chovendo pra caramba. Então a gente vai dar um tempo aqui no carro, esperar a chuva dar uma estiada pra gente descer lá pra Praia de Galapinhos. Se parar, né, a chuva, né? Vai que parar. aqui me lembra bem a Costa Verde do Rio, porque de frente pro mar tem a serra e é toda floresta. É só floresta aqui, é bem verde. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó, na chuva. Olha como é que é isso. E logo aqui, ó, é a praia. E a água é bem verdinha, bem clarinha. E tá nublado. Se tivesse sol, ia estar mais bonito ainda. Com certeza. Mas a gente tem que aproveitar o que tem. Se não parar de chover, vai ser a mesma coisa. A gente vai aproveitar na chuva mesmo. A gente vai ver se dá, vai um pouquinho ali na areia pra mostrar um pouquinho pra vocês aí. Minha praia é aqui embaixo, mas tá muita chuva. A gente vai ter que desistir do caminho. Amor, não vai dar pra descer não. Não vai dar pra gente descer, mas tem um
um parque de estacionamento ali na frente. Então vamos parar ali e ver se a gente consegue pelo menos mostrar a vista daqui. Nem sempre dá tudo certo nas nossas aventuras, né? É verdade, hoje tá ventando e tá chovendo a beça. Muita chuva. Muita coisa, muito vento também. Vamos ver se amanhã melhora pra gente fazer um vídeo melhor, né? Ó, a praia, ó, tá nublado, mas olha a cor da água. É linda. Imagina isso aqui com sol. É verdade, ó. E aqui pra minha esquerda é Portinho da Rábida. Portinho da Rábida e a minha direita é Galapinhos. Galapinhos fica depois daquelas rochas ali. É uma praia aqui, essa praia aqui acho que é a praia de Creiro, se eu não me engano. Ela é bem bonita, ó. Tem a mata aqui atrás. É bem legal isso aqui também. E pena que tá chovendo. E aqui no verão, com certeza fica... tem estrutura aqui, porque tem quiosque, tem lugar para parar o carro pertinho. Então, aqui é um bom lugar para ficar com a família. E no verão deve ser calminha. Tá calminha hoje? Quer dizer, mais ou menos, porque tá ventando muito. É, se não fosse o vento, ia estar calmo. Chegamos agora aqui em Setúbal, estamos precisamente no Parque Urbano Albercal, né, se não me engano. Albarquel, Parque Urbano Albarquel aqui em Setúbal. Tem uma praia aqui de frente, com um campo de futebol de areia. E a gente veio lá da praia de Galapinhos, pela Serra da Rábida, contornando toda a Serra da Rábida até aqui em Setúbal. E é espetacular. A Serra da Rábida é possivelmente a estrada mais bonita de Portugal. Se não é a mais bonita, para mim é a mais bonita que eu vi até agora. E ela me lembra a Rio Santos, porque vai vindo pelo litoral, e aí tem a Mata Atlântica, ali na Costa Verde, e o mar. E aqui é mais ou menos isso. É muito bonito, o local é espetacular. Pena que tava um pouco de nevoeiro, um pouco de neblina e muita nuvem, então não dava para ver tanto o mar. Mas dava para ver bem a vegetação, dá para ver bastante como a natureza está bastante intocada ainda aqui nessa região da Serra da Rábida. Possivelmente é uma área de proteção, né, por ser um parque, mas eu não tenho certeza e é espetacular. As melhores vistas que eu já vi até o momento de Portugal foram aqui. Talvez um pôr do sol ali de cima deve ser algo muito, muito diferenciado. E apesar do tempo ruim, dá para ver nitidamente que a cor da água é bem clara, muito clara. Se tivesse um sol para refletir ali, ia ser espetacular a paisagem ali pela estrada. Sim, é verdade. Ia dar para ver tudo, né? Porque a gente estava com a visibilidade muito, muito pequena. Mas infelizmente o tempo não ajudou a gente, mas né, nem tudo são flores. A gente tá um pouco triste por não conseguir aproveitar aquilo que a gente poderia, mas mesmo assim a gente é grato pela oportunidade, né? Por poder viver isso, por poder vivenciar isso. Bom,
Essas férias não estão fáceis, mas não é por isso que a gente vai ficar triste, chateado e sem vontade de cantar uma bela canção. Então, a gente se vira como pode e a gente faz aquilo que dá dentro das possibilidades que a gente tem. Por isso, já que não dá pra gente passear e Vamos comer então. ir pra praia, a gente come um camarãozinho top. O problema é o vento. É. Temos até companhia aqui, ó. Ali, ó. Olha a companhia chegando. Tá de olho no Já camarão. tá de olho no camarão. Ó, já botamos aqui a segunda leva. O camaroreiro. Masterchef. O camaroeiro, talvez, não sei. Já botou aqui, ó. O Léo já botou aqui a segunda leva. Azeite biológico, ó. É. E Tá orgânico. pensando o quê? É isso. É isso, olha. Quarta-feira. Tranquilidade. Só atrapalhou a chuva, né? Nós resolvemos vir aqui porque o sol abriu um pouquinho, né? O céu abriu e a gente não ia perder a oportunidade de ver o mar sem estar com nevoeiro, sem estar com nuvens. Então a gente veio aqui dar uma olhadinha como que é, e a praia é bonitona. Estamos aqui na praia de Sesimbra, porque onde a gente tá faz parte de Sesimbra, mas não é na praia. E aqui é bem bonito, apesar de ter muita construção na frente da praia. Como vocês já sabem, eu não gosto muito de construção na frente da praia, eu prefiro as praias mais selvagens, mas é bonito. E aqui na frente tem mais ondinhas, então a galera do surf aí, ó, Sesimbra é um bom lugar para surfar. Olha, um elevador panorâmico. Tá descendo um ali, ó. Ó, aí, ó. Maneiro. Na praia de Caraí também tem. Ó, e lá em cima, não sei se tá dando pra ver, mas tem um castelo ali, cara, muito bonito. Vamos ver se a gente consegue passar ali amanhã pra conhecer. Pelo menos ver assim do lado de fora, se não der pra entrar. Bem bonito. E tem uma igreja que tá toda iluminada ali também, mas aqui não dá pra ver. E aqui na nossa frente tem o forte. Gente, a gente achou essa travessinha aqui, que a gente, na verdade, está procurando um lugar para comer. Mas a gente achou tão bonitinho que eu resolvi entrar. Olha que coisa linda. Muito bonitinha, parece mesmo parte da vila de pescadores, não é? Ali, ó, Travessa Joaquim Brandão, nome. É muito bonitinho. Muito lindo. Gente, as ruezinhas são todas assim, muito bonitinhas. Eu acho que não dá pra ver nada. Tá tudo escuro, mas eu tenho certeza que tá tudo escuro. Agora tá mesmo muito escuro. Mas a gente tá voltando aqui pra um lugar mais claro.
Olha, eu pedi uma salada de polvo. Será que é boa, amor? É lógico. Tem uma cara boa, hein? Experimenta aí. Você, Agatha, vai experimentar? Eu tô aguardando a minha... o meu estômago foi linguado. Experimenta. Vinagrete, pô. Molho de churrasco. É. E o polvo é Diz muito o bom. que você achou? Eu gostei. E aí, irmão, fala a sua reação do polvo. Gostou O do polvo polvo? foi muito bom, o polvo. Tem tipo uma vinagrete de churrasco com polvo. Vou fazer em casa quando eu chegar em casa. Comprar no mercado o polvo e vou tentar repetir. E a Agatha vai comer, né, Agatha? É, vou comer sim. Cara dela. A gente comeu o polvo de entrada, é uma salada de polvo. É muito boa, mas eu particularmente prefiro o polvo quente. E a gente pediu um robalo. Vamos ver. Ó, a gente até ganhou uma cortesiazinha aqui, ó. Biozinho Bochatel. Exatamente. É muito bom. Só o cheirinho já é maravilhoso. A Agatha nem brindou. É Gostosinho. docinha. Muito bom. Não achei tão doce assim, não. Não achou doce não? Não foi bastante pra mim. E ó, tem uma coisa pra dizer pra vocês, hein? A gente vai botar o nome do restaurante aqui. E esse foi o melhor atendimento que a gente teve em Portugal até agora. Estamos devidamente alimentados, exatamente, satisfeitos. Agora nós vamos pegar a estrada para voltar pro nosso Cafofo. E aí, quando chegar lá, eu vou tomar a minha cerveja especial. Estamos a caminho do Cabo Smitchell. Spichel? Não é Spichel? Não, amor, é Smitchell. Spichel? É. Não, Spichel. Se for Spichel ou Smitchell, ele vai botar aqui na descrição do vídeo. Abriu um pouquinho o sol e a gente tá correndo para ir para lá. A gente decidiu ficar aqui em Sesimbra porque tá chovendo muito e a gente queria descer até o Algarve, mas como choveu muito a gente não conseguiu conhecer aqui a região. E a gente não reservou nada lá para Algarve, então a gente resolveu ficar por aqui mesmo para conhecer essa parte aqui da Costa Azul. Eu falei no vídeo passado que era Costa Vicentina, mas não é. Aqui é Costa Azul. A Costa Vicentina é depois do... De Troia pra baixo. É, depois de Troia. De Troia até Algesur é a Costa Vicentina. Pelo menos foi o que um local disse pra gente. Vamos lá conhecer o Cabo Smitchell, porque de frente dá pra gente ver o Cabo da Roca e dá pra ver um pouquinho de Lisboa também. Então bora lá. Acabamos de ver aqui na placa que é Cabo Smitchell. Então o Léo estava certo, eu estava errada. Sei. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu não sei porquê, mas tudo bem. E o céu tá ainda meio nublado, mas tá bem menos do que ontem. Ontem tava uma coisa de louco. A chuva quase não parou aqui. É, ontem choveu o dia inteiro, mas o dia inteiro a gente fez um camarão pra ver se alegrava pelo menos um pouquinho. E aí no fim do dia deu uma trégua à chuva. Aí a gente foi na praia, praticamente ver o pôr do sol. A gente viu um pouquinho lá e é isso. É o que deu pra fazer ontem, basicamente. Mas hoje eu acho que dá pra fazer umas coisinhas interessantes. Porque o tempo tá um pouquinho melhor. Chegamos aqui no Cabo Spichel.
Olha que vista Vista espetacular. espetacular. Aqui tem uns trilhos aqui também para você ficar caminhando. E logo ali na frente é o mar. Tem ali o farol. E na ponta de lá tem o santuário aqui dos bichos. Olha isso, ó. Aqui o céu tá azul. Tá bem bacana. Espero que fique assim o dia todo. Espero que dê pra gente ir lá em Galapinhos, porque a gente não conseguiu conhecer ontem. Por causa da chuva. Por causa da chuva, exatamente. Mas hoje a gente vai tentar descer lá. E olha só o visual daqui. Olha o tamanho daquelas falésias. É muito alto. Aqui nessa região tem vários caminhozinhos para você percorrer e a vista é deslumbrante. Eu tentei filmar ali, mas eu não sei se ficou bom, porque a gente vai chegando perto do despenhadeiro, a gente vai ficando com medo. Mas deu certo, pelo menos eu acho que dá para ter uma provinha de quanto isso aqui é bonito. E vale muito a pena, porque é um passeio completamente diferenciado, mas com vistas espetaculares. E se você vier aqui e tiver muita sorte, coisa que a gente não teve, você ainda consegue ver o Cabo da Roca, que é o lado mais ocidental da Europa. Estamos chegando no ponto mais para dentro do oceano, da península de Setúbal. E olha como isso aqui é bonito, olha como essa região aqui ao nosso redor é linda, é um espetáculo, vale a pena vir e conferir, hein? É um bar aqui? Aqui dentro tem esse maquinário aqui. Eu não sei o que essa construção seria antigamente. Vou procurar na internet. Mas tem uma vista privilegiada. É interessante. Tá vendo? É um maquinário aqui, eu não sei o que seria. É, deve ser no farol, não sei. Ou era a fábrica de cerveja? Será? Sei. Não, não tem tonel de cerveja aqui não. Bem aqui pertinho do Cabo Spichel, a gente descobriu que tem um sítio paleontológico com as pegadas de dinossauro. Então a gente vai tentar ir lá, procurar esse sítio e mostrar um pouquinho para vocês. A gente não sabe se está aberto, se tem que pagar. Chegando lá, a gente vai verificar, porque hoje é uma quinta-feira, dia de semana, e geralmente o turismo tá mais caro nesse lugar. Final de semana. É, porque ainda não é verão, né? É muito vento. Chega a dar um medinho. Caraca, olha ali. Cara, ali o vento tá tão forte que eu quase que voo ali. É, eu também tô andando assim, de vez em quando o vento me joga pra algum lugar. É onde ele quer, né? Olha só como tá isso. Ó, que interessante. Parece uma árvore, mas é uma trepadeira. Ela saiu entrando no meio da construção. Ficou até bonito. Ficou muito bonito, né? Parecendo uma árvore. De longe parece mesmo uma árvore. E ó, vou jogar fora. Encontrei aí no caminho. Alguém deve ter deixado cair com esse vento. Ó, encontramos uma passagem secreta. Vamos por aqui. Olha como é que é a pedra. Legal. Isso aqui, se eu não me engano, era os peregrinos ficarem hospedados.
Aqui atrás é a igreja Nossa Senhora do Cabo. Infelizmente não dá para filmar lá dentro, não é permitido, mas a gente fez umas filmagens aqui do lado de fora, no entorno da igreja, para mostrar para vocês como que é mais ou menos, né? Pelo menos do lado de fora. E do lado de dentro é muito linda, vale a pena a visita, e ela fica aberta e não tem que pagar para entrar. Nós passamos ali por onde tem as pegadas dos dinossauros, mas nós resolvemos não ir lá hoje, porque a Agatha tá aqui com a gente, apesar dela quase não tá aparecendo nos vídeos, mas ela tá aqui com a gente, ela tá fazendo os trabalhos da universidade, né? Então, ela não tá conseguindo acompanhar a gente no nosso dia a dia, mas vai ter um dia que ela vai poder vir com a gente. Então a gente vai voltar aqui com ela e também vamos mostrar tudo pra vocês. Então fiquem ligados nos próximos vídeos, porque vai ter lá a região que tem as pegadas dos dinossauros. Voltamos aqui para Galapinhos. Vamos tentar chegar na praia hoje. Hoje não tá que nem ontem, que tava chovendo muito, mas o tempo continua nublado e bem feio. Pegamos um solzinho lá no Cabo Espichel, mas o sol foi embora bem rápido. E no caminho já choveu um pouco, mas agora parou. Vamos ver. E olha aqui o visual da trilha até a praia de Galapinhos. Aqui atrás tem a serra, ó. Vocês podem ver que tá bem preto. A Luciane aqui descendo aqui a trilhazinha. E ali tá o mar. Vamos ver se a gente consegue chegar perto da praia hoje. Bem, eu tô na trilha errada. Chegamos aqui, ó, no precipício. Não sei se tem saída por aqui. Eu acho que é lá, ó, que lá tem um quiosquezinho ali, ó. Bem, ali tem uma placa. Vamos ver o que está escrito lá. Tava bem fácil aqui a trilha. Cheguei lá no final, não tinha nada. Arribas estáveis, cuidado. Vamos seguindo para cá, né? Bora! Chegamos agora aqui na praia de Galapinhos. Tem um quiosque ali, mas não deve estar aberto. Tem ninguém na praia nesse momento. Tem umas pessoas ali passeando aqui pela areia. Casal. Tem a moça ali sentada. E é isso aí, ó. Mar. Não tá do jeito que a gente queria, né? Azul, com céu azul. Mas também é uma praia bem bonita. O visual é maravilhoso, a praia é lindíssima. Não tá sol, mas é muito bonito assim mesmo. E a gente tá muito feliz. O Léo foi lá em cima buscar as nossas coisas pra gente dar um mergulho. E isso aqui é um espetáculo. A trilha para chegar aqui é bem tranquila, não tem um grau de dificuldade muito alto. E a vista aqui é maravilhosa. E a gente tá realmente no meio da natureza, né? A única construção, entre aspas, é aqui o quiosque, né? O bar, que fica aberto provavelmente só no verão. O restante é só parque natural, é só reserva, é só coisas naturais, sem construção. E é assim que eu gosto. E agora parte o mergulho.
Tava ótima. Uma delícia. Hoje eu já acordei animada porque, ó, tem um solzinho. O céu tá azul pra lá, tá muito claro e não tem nuvem, quase. Pro outro lado tem muita nuvem ainda, mas o vento tá levando a nuvem pra lá. Então, eu acho que vai dar bom isso aí. E vamos lá com a gente. Espera aí que eu vou... Ó, o Léo, como que tá? Ele tá dormindo ainda. Nem da cama ele saiu. Como é possível? O que que tá acontecendo com esse homem? Aí, ó. Nem levantou ainda. Vambora pra gente aproveitar o único dia que tá fazendo sol. O sol aí vai ficar um tempo? Ah, Como é que tá a nuvem? quanto tempo eu não sei, mas tem sol. Tem mais nuvens no céu, pro outro lado. E a gente tá nesses tipes. Esse aqui é o nosso. Atrás do nosso tem outro, que é o que a Agatha tá ficando. E tem mais alguns. Tem esse aqui, que do outro lado também tem um. Só que o do outro lado é diferente, é de madeira. Tem gente lá do outro lado. Nesse aqui da frente, não sei se tem. Aqui é um espaço que eu acho que dá pra botar barraca. Tem uma barraca do outro lado. E tem essas bolas aqui que eu não sei exatamente o que que é. Mas é lugar também pra ficar. O camping não é muito grande, mas ele é bem bonitinho. A única coisa que eu não gostei muito é que o banho é muito controlado, assim, tem limite. Só pode tomar banho por 6 minutos. E eu acho que tem limite de utilização por dia também. E é isso. Aqui são espaços para casinhas. E aqui na minha frente tem as churrasqueiras, que é onde a gente fez o camarão. Ó, churrasqueiras aqui assim, e ali no final, aqui uma mesona grande. Aqui é onde dá para lavar a louça, que eu lavei a louça também ontem. É isso. Aqui atrás de mim, lá embaixo, tem piscina também. Só que a piscina é paga à parte. Você tem que... você paga extra. Mas também ela é sazonal. E como não é verão ainda, não tá funcionando a piscina. Mas ó, ai que delícia esse solzinho. Ai, tava precisando. Tomara que fique assim. Tem umas nuvens pra lá, tem muita nuvem, né? Mas aqui tem umas nuvens. Mas acho que hoje vai ficar... Não vai ficar cheio, não. Hoje não vai ficar com muita nuvem, assim, tal. E tudo nublado. Pelo menos agora de manhã. Vamos ver. Que normalmente chega perto da hora do almoço, fecha tudo e chove. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Tem umas frutinhas aqui no chão, ó. Tá vendo? Que é dessa árvore aqui. E eu não sei que fruta é essa. Ó. É dessa árvore aqui. Eu não sei que fruta é essa, mas é bonitinha. Esse aqui é outro lugar assim de dormir. Esse é estranho. Bora preparar o café? Hã? Vou fazer agora. Então tá bom. Estamos a caminho de Galápagos. Consegui finalmente tirar a Agatha de dentro do tipe, que ela só ficou no tipe esses dias todos. Mas isso é só porque fez sol. Porque os outros dias, como tava um sol meia boca e a gente já sabia que ia chover, aí ela não quis sair. Mas hoje ela tá aqui atrás, ó. Resolveu sair aqui e dar o ar da graça dela. E bora com a gente pra mais uma praia aqui. E espero que essa, pelo menos, a gente consiga mostrar pra vocês com sol. Nós passamos por tudo isso aqui durante esses dias todos e tava sempre
muito nublado, não tinha raio de sol. Até a paisagem fica diferente. É muito bonito aqui. É claro que também é bonito nublado, mas com o solzinho fica diferenciado, né? Fica espetacular. Né, amor? Fica. Ele tá concentrado aqui na direção. Tem uma nuvem grande aqui. Espero que quando eu chegue na praia tenha sol, só isso. A gente passou aqui ontem, quando a gente veio em Galapinhas. E descendo a trilha aqui é para Galapinhas. Mas a gente vai um pouco mais à frente para Galápagos. E ó, tem um negócio ali no meio, uma faixa de areia. Maneiro. Estamos aqui já a caminho, quer dizer, a caminho do caminho a pé. E a paisagem é lindíssima, lindíssima. Ó, aqui tá um pouquinho mais aberto, dá pra ver ali o mar. Com o sol é realmente diferenciado. Mas eu já fiquei feliz só de passar por aqui mesmo anteontem, na verdade, que foi a primeira vez que a gente passou aqui. Que lindo! Tem uma faixa de areia enorme ali. Poxa, queria ir ali, hein? Quer ir lá? Queria ir ali. Tá bonitão ali, pô. Estamos indo em direção a Galápagos. Não sabemos se tem alguma trilha aqui por baixo de Galapinhos até lá. Cuidado. Então a gente está indo aqui pela N. Aqui pelo cantinho da estrada. E lá embaixo, ó, Praia de Galapinhos. Ó, tem gente ali. Tá bonita Hoje tem gente. Ontem tava vazio, a gente ficou ali, ó. Mergulhamos ali ontem. Ei, ó, a maré tá... Hoje a maré tá mais calma, tá vazia. Não tem tanta onda hoje, tá bem calminha. Dava até pra andar de supa, hein? Dava mesmo. Olha só que bonito. Tá lindo aqui. Estamos chegando. Chegamos aqui na praia de Galápagos. Oi, é tranquilo. E ó, é bem tranquilinho, porque tem uma escada aqui. Tem um bar, restaurante aqui que no verão deve funcionar e segunda-feira é fechado. Ah, é? Tá escrito aí? É. Deve ser o dia de menos movimento, né? Provavelmente. Ah, tem uma boa ali, ó. Pô, tem uma casa feita lá. Não, essa praia aqui é de fácil acesso. Eu gostei mais de Galapinhos, porque faz uma trilha. É. Ah, tem um restaurante aí, ó. É aquele que tava lá em cima, lá escrito. É. Então chegamos aqui na praia. Tem uma estrutura aqui, Galápagos. Galapinhos não tem. Mas tem um restaurante lá. É, tem lá um pequenininho lá. Aqui tem um restaurante grande. E é isso aí, ó. Olha como é que é com sol, como fica bem mais bonito. E lá no cantão é Galapinhos. É porque é menor a praia, por isso é Galapinhos. E aí, vocês vão ficar aqui com bastante tempo para procurar outra praia? Tá, vamos dar um mergulho, ficar aqui, dar uma secada e depois seguir, ó. Ver se a gente desce um pouquinho mais pra ali. E como sempre falam, quem espera sempre alcança. Ontem chovendo, a gente aproveitou assim mesmo, viemos aqui em Galapinhos, demos nosso mergulho e hoje o sol apareceu para nos ajudar um pouquinho, né? É isso aí. Hoje é o dia de glória.
próxima vez a praia é só nossa. Pelo menos o mar, que ninguém entra. Quem estiver aqui pela região de Setúbal e Sesimbra, passa aqui em Galápagos que vocês vão gostar. É a praia de fácil acesso. É verdade. Não é acessível, mas tem escada, é bem tranquilo de chegar. Agora, se vocês gostam de mais aventura como a gente gosta, vai pra Galapinhos. Desce lá por Galapinhos. Tem uma trilhazinha legal, bacana. E se a maré estiver baixa, dá pra vir pra Galápagos, pelo menos pela areia e pelas pedras. Se a maré estiver alta, não dá. No verão, as pessoas que moram aqui dizem que isso aqui fica lotado. Se você não gosta de muito tumulto, como a gente, vem na primavera, no outono. No outono, no inverno a gente não veio aqui, mas provavelmente não deve ser legal porque o mar dele tá bem alto. Deve ter faixa de areia aqui. E fora que é frio, né? É frio, né? Entrar no mar com mar batendo e temperaturas muito baixas, custa mais. Vamos nos despedindo aqui de Galápagos e vamos continuar para a próxima praia. Vamos tentar mergulhar aí pelo menos em 2 praias hoje. Será que a gente consegue mergulhar na próxima, pelo menos? E me diz se essa praia não é maravilhosa, Galapinhos. Galápagos também é muito bonita, mas a gente achou Galapinhos mais selvagem e é o estilo de praia que a gente gosta mais. Apesar de que a gente gostou muito de Ribeira de Cavalos também, porque tem que fazer uma trilha e é muito imerso na natureza. Parece mesmo Tailândia, mas Galapinhos também é muito bonita. Realmente a Serra da Rábida é uma coisa espetacular. Deu pra ver, né? Olha como esse lugar é maravilhoso. É muito lindo, muito. E como dá pra ver, a Serra da Rábida é uma coisa espetacular. Nós resolvemos pegar aqui o carro e dar a volta na serra toda, porque a gente quer ir para a praia da Figueirinha. E essa praia tem que passar pela serra, porque por baixo tá interditado, porque teve deslizamento ali, acho que ano passado, segundo os locais aqui. E como tá interditado, não dá para passar o carro, então a gente teve que subir a serra toda. Mas o bom é que deu pra gente passar aqui de novo com sol e vendo essa paisagem maravilhosa. Um espetáculo da natureza. Totalmente diferente de ontem quando a gente passou aqui. Chuva, tudo nublado. Mas também era bonito. É bonito em qualquer situação. Mas é claro que com o sol refletindo nessa água linda, é outro cenário. Chegamos aqui na praia da Figueirinha. Aqui tem um vento. Tem um ventinho aqui hoje. Tem uma galera aqui praticando windsurf. E o sol tá bom ainda. Tá, o sol tá bom. Só que o vento tá atrapalhando. Se eu entrar na água, eu vou sentir frio dessa vez. Aqui tem a praia bem grande, tem um areal grande. E tem bastante estacionamento. Tem uma estrutura, um estacionamento bem grande também. Tem um bar ali, um restaurante. Tem paragem de autocarro, né? O areal aqui é bem branquinho, ó. Aqui atrás tem a Serra da Rábida. Fica uma paisagem bem bonita também. Realmente essa Serra da Rábida aqui, ela é lindíssima. Tudo aqui e lá de cima dá pra ver toda essa região. Dá pra ver Troia, dá pra ver esse caminhozinho aqui, que é tipo, que chamam no Brasil o caminho de Moisés, né? Que é uma faixa de areia e água dos dois lados. É bem bonito. Isso aqui é muito, muito lindo. Pena que o vento tá muito gelado. Vamos aproveitar que por enquanto ainda tem um pouquinho de sol aqui
para dar um mergulhinho rápido, para não perder o costume. Porque é muito chato você chegar na praia e não dar aquele mergulho. Pelo menos para mim, que sou carioca, fui criado todo final de semana indo para a praia. Eu não gosto de chegar na praia e não mergulhar. Quando isso acontece, eu fico triste. Então, vamos lá dar um mergulhinho. Tá passando perrengue aí, amor, pra tirar a roupa? Eu não me acostumei ainda. Tenho que aprimorar minhas técnicas de trocar de roupa na praia. Pra não ficar quase nu. Ele não nasceu aqui, ó. Meus avós não me ensinaram isso, não. A água está muito boa. O tempo agora aqui fechou de vez. A gente vai tentar dar um rolê ali em Setúbal. Sim, a gente vai passear por lá e tentar achar outra praia pra gente mergulhar. Vamos tentar mergulhar. Porque pra Setúbal ainda Tem sol. Parece que tem tem sol. sol. É. Aproveitar e tomar uma aguinha, aquela aguinha fresca. Isso. Ó, passando aqui pelo caminho Niemeyer. Niemeyer de Setúbal. Mas é igual, pô. Tem até O túnel? o túnel na beira do mar, do oceano, tá? Lembra bastante a Niemeyer. É mais curto também, né? É. Agora a gente vai chegar aqui no Leblon. Saímos de São Conrado, chegamos aqui no Leblon de Setúbal. Sardinhas. Tchim-tchim. Sábado de aleluia. Depois de muita chuva, o sol abriu. Aleluia! Exatamente, aleluia. E nós estamos a caminho das pegadas dos dinossauros que tem aqui perto do Cabo Spichel. E é Spichel, eu acho, que um local aqui falou. Nós já colocamos tudo aqui no carro para seguir viagem de volta a Póvoa de Varzim. Mas a gente vai fazer no nosso tempo essa viagem. Vamos curtir ainda o dia aqui e vamos aproveitar ao máximo os últimos minutos. Então a gente só deve chegar em casa lá para as 10 da noite. Então vai ter muita coisa boa ainda durante esse dia. Espero que a chuva continue parada. Agora o céu tá praticamente limpo. Eu acho que vai ser mais ou menos como ontem. Até as 3 da tarde vai estar tudo tranquilo. Então a gente também vai, depois das pegadas dos dinossauros, a gente vai tentar encontrar uma praia aí para dar um tibum, pelo menos. Já que ontem a gente não conseguiu dar um tibum lá em Setúbal, a gente vai dar um tibum hoje, com certeza. Se continuar assim, do jeito que tá, a gente vai. Estamos a caminho aqui para ver as pegadas dos dinossauros aqui. A Agatha queria muito vir, e aí a gente resolveu trazer ela. Eu falei isso pra vocês da outra vez, né? Que a gente ia esperar pra estar com a Agatha. E aí, que eu sabia que ela ia querer vir, porque ela gosta, né? Sim, sou meio fanática com dinossauros. Tem até um livro que tem um pedaço que fala só dos dinossauros. Então, aí
O Léo ficou lá no carro para poder ficar com as coisas, porque agora tá tudo dentro do carro já. E aí a gente vai mostrar para vocês também as pegadas dos dinossauros que estiveram aqui, pertinho do Cabo Espichel. Aqui onde a gente tá, a gente ainda não viu as pegadas, mas a paisagem é espetacular. Deslumbrante. Deslumbrante. E tem uma partezinha que é mais clara e outra mais escura. Eu não sei se é a parte mais escura é porque é mais fundo ou se é porque tem pedras. Mas que isso, gente. Isso é muito lindo. Diz pra mim aqui nos comentários se vocês não acharam essa paisagem espetacular. Encontramos aqui já a placa para as pegadas e aqui é pro outro lado, né, para nossa direita, mas para nossa esquerda tem uma vista espetacular. É uma coisa absurda. Dava para você ficar aqui horas e horas só admirando essa natureza incrível. Assim, só não dá pra gente descer porque é caminho errado e é porque onde aqui corre desabamento. Sim, porque as falésias estão instáveis aqui nessa região, então a gente não pode descer para lá. Então a gente vai para as pegadas dos dinossauros, mas a vista, meu Deus, que coisa linda, né? Sim. A Agatha acha que aquele negócio ali atrás que eu filmei para vocês, mas eu acho que não. Porque senão já tinha se desfeito, né? Se é no barro, tem que ser na pedra. Pra ter até hoje tem que ser na pedra. Ó, a gente foi naquela igrejinha ali anteontem, que é muito bonitinha. Ai, aqui tá meio fofo. Muito bonito. E é muito verde aqui, é muito bonito. Espetacular. No caminho tem várias dessas poças d'água, mas por enquanto tá dando para passar tranquilo. Até a Agatha fez um pulinho ali e conseguiu. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um coelho bem ali na frente. Minha mãe não tinha visto, mas eu vi. Ali é o coelho, gente. O editor vai aproximar um pouquinho mais pra conseguir ver o coelho melhor. Mas ó, olha o coelhinho ali no cantinho, gente. Aquela bolinha ali mais escura. Olha lá, olha lá. Olha o coelhinho. É, gente, já foi. Então, gente, conseguimos filmar um bichinho, um coelhinho, mas graças a mim, porque ela não viu. Mas também, né? Cegueta. Eu tô sem óculos. Eu prefiro ficar sem óculos, então. Gente, avistamos uma poça aqui grande. Eu não sei se a Não gente vai vai dar conseguir pra passar. Não vai dar pra passar. Pô, sacanagem, cara. Brincadeira. Ah, mas peraí. Ah, tem aqui. Tem um pouquinho de Aqui, ó, terra. vou mostrar pra vocês. É porque não dava pra ver direito, mas tem um pouquinho de terra aqui. E se não der, acho que dá pra gente dar a volta. Porque aqui também no cantinho tá difícil. Mas eu acho que dá pra gente dar a volta por aqui. Vamos ver. Ah, deu. Eu acho que eles tiraram um pouquinho do mato que tem ali, porque essa área aqui fica empoçada muito facilmente. Deve ser. Me parece. Ah, é muita poça. Essa aqui tá mais difícil. A Agatha, como que tá? Cuidado aí. Pô, cair de frente é sacanagem. E ainda de mão no bolso? Não tô tomando no bolso. Mas tava. Não tava não, acho que era impressão sua. Choveu muito, aí fica tudo empoçado mesmo, não tem jeito. Vamos. Chuva estraga qualquer rolê. A chuva estraga, mas a gente tem que aproveitar o que tem. Estamos chegando, eu acho, hein? É por aqui. Você já viu uma pegada de dinossauro, Agatha, na sua vida? Não. Nem eu. Então a gente está procurando uma coisa que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é que a gente está procurando, então vamos ver. Ah, mas acho que tem uma plaquinha ali. É, então é ali mesmo.
É bem aqui atrás de mim as pegadas, mas eu acho que tem mais coisa ali pra frente, então vamos ali embaixo. É onde termina a trilha para esse lugar aqui e é espetacular a vista aqui. Já valia a pena só pela vista mesmo. Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na frente. Tem pelo menos uma indicação aqui de trilha, vamos ver. Pô, tem um trilho aqui que eu acho que vai pra praia. Não, é pegada de dinossauros. Ah, é o monumento da pegada dos dinossauros. Faltam 34 metros, aí a gente vai lá, vamos lá olhar. Mas olha, antes da gente ir lá, vamos apreciar essa paisagem. É ali, ó, vou pedir pro editor, porque eu acho que não dá pra ver, vou pedir pro editor botar, é mais ou menos aqui assim. E dá pra ver na pedra que ela tá mais funda, então é por onde eles passavam, né, porque realmente o tamanho que eles tinham era uma coisa brutal. Fora de série, a gente nunca viu nada igual. Mas realmente dá pra ver e aqui também dá pra ver. Então eu vou mostrar aqui pra vocês a fotografia, porque aí fica mais fácil. Também tem uma ilustraçãozinha tentando se assemelhar do que poderia ser o dinossauro. Aquela ilustração ali que vocês viram foi a primeira imagem feita de dinossauros em Portugal, por incrível que pareça. A gente não sabe muito bem de quando é que foi aquela imagem foi feita, porque aquilo ali, vocês podem ver que é novo, aquela placa ali é nova. E esse estudo foi feito em 1975, então a ilustração é um pouco mais velha, sim. Tá ventando tanto que a Agatha tá com um pouquinho de dor de ouvido. Então a gente vai continuar aqui a trilha do lado, mas se ventar muito a gente vai ter que voltar. Nossa, que isso! Dá pra ver bem melhor aqui. É muita pegada, realmente eles iam lá embaixo no mar, provavelmente, beber água, sei lá. Talvez aqui não seria mar, seria um rio, porque antes era na Pangeia. época dos dinossauros, era tudo junto, todas as terras eram juntas. É verdade, devia ser rio aqui. Provavelmente eles iam beber água mesmo do rio. Ó, tem umas ondinhas ali também, hein? Caramba! O problema é chegar ali. Vai lá surfar nas pedras, vai. O problema é chegar ali. Olha a diferença de cor da água. Eu tinha mostrado pra vocês lá em cima. E aqui dá pra ver bem melhor. Por que será que tem essa diferença? Será que é banco de areia? Ou será que é o sal? Aquela ponta ali pode ter mais sal. Não faço a menor ideia. Poxa, pena que hoje é o último dia, senão dava pra gente ficar aqui um pouquinho apreciando a paisagem. Nossa, que lindo isso aqui. Pode deixar o homem sozinho que ele inventa moda. Olha o que ele tá fazendo. Sou... que é? Esqueci o nome da parada. Faz parkour. Faz parkour, pô. A vista é esplêndida, eu adorei. Só que a questão é que venta muito, aí dói um pouco os ouvidos. Essa é a ruim. Eu tenho que agradecer minha mãe por trazer para essas aventuras muito bonitas. Apesar de as nuvens já estar começando a tapar o sol, a vista tá linda, é espetacular. Não tenho palavras para descrever isso e estamos caminhando um pouquinho mais aqui para ver se a gente encontra outros pontos bonitos, não é mesmo? Sim, e tem mais coisa ali pra cima, tem muita vista bonita pra lá.
Você vai ver. Toda vez que eu vou para cadeias montanhosas assim, eu começo a me lembrar o quanto a gente é pequeno perto da natureza. Olha essa cadeia de montanhas. Tem pessoas bem ali na pontinha e elas parecem formiguinhas. Muito louco isso, né? Que nós somos muito pequenos. É uma fábrica. Mas fábrica de quê? Tem uns tonéis grandes. Subir aquela escada ali pra ver mais coisas. Você vai lá mesmo? Tem medo de você desabar. É, também tem. Mas hoje não dá pra um apocalipse. É o quê? Eu acho que não dá pra um apocalipse. Ah, é? Por quê? Um lugar... Ah, não é muito isolado, não. Ah, mas é mais isolado. Não vou falar, acho que faz um mosteiro aqui, pra se abrigar também. Ah, é mais isolado do que a cidade, isso é verdade, mas não é tão isolado. De longe, você consegue avistar sempre. Vai sempre avistar a horda vindo. Aí prepara. É, né? Dá pra ver de longe? Verdade. Vamos? Vamos sair por Acho aqui. que aqui não dá pra sair, não. Ah, dá. Vai no cantinho. Tem aqui um outro edifício aqui, assim, uma casa, por assim dizer. E tem uma salinha aqui, que é o cantinho dos namorados. Eu não tô afim muito de entrar aí não, porque eu tô com medo disso desabar em mim. Aí, ó. Tem uns de 2020, tem um monte aqui, assim, ó. M mais Z. Caraca, como é que... Z? What? Z? Por que tem um nome com Z aí? E mais um pouco aqui, tem uma escada. Tinha uma coisa que era uma escada aqui, mas apodreceu tudo. E não vai entrar aí não. Tá meio podre a madeira aí, ó. Ó. Meio podre. Hoje, como dá pra perceber aqui, ó, dá pra ver ali Lisboa e o Cabo da Roca. Que incrível, né? Muito legal, realmente é impressionante. Isso aqui é especial. Top 10. Nem top 10, top 1000. É isso aí, muito bom. Estamos a caminho da praia da Fonte da Telha. Nós vamos fazer uma paragem lá, vamos apreciar o local, se bem que tá nublado já. E vamos aproveitar para almoçar a nossa saladinha que a gente já tem aqui no cooler. Apreciar a paisagem, né? Olha como esse local é lindo. A gente podia ir para lá de autoestrada, né? Nas grandes estradas, mas a gente resolveu vir aqui por dentro e a gente não se arrependeu, porque aqui tá espetacular. Tem pinheiros altos, pinheiros baixos e tem também a árvore que faz cortiça. Sobreiro, exatamente. E é isso. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa paisagem aqui. Me diz se você gostou também, se você achou bonito. Estamos chegando aqui na Fonte da Telha. Olha o mar verdinho. Olha a cor dessa água. Tá nublado, hein? Se tivesse sol. Ia ser ainda mais espetacular se tivesse sol. Chegamos aqui na Fonte da Telha. É uma praia também que tem aqui tipo umas falésias aqui atrás, de frente pro mar. Tem uns restaurantes. O mar hoje
ao meu ver, não está muito agitado, mas lá no oceano, ó, tem chuva. E daqui a pouco ela está aqui no continente. Então, o tempo está nublado, não tem ninguém na praia. A gente resolveu aqui fazer um stop para almoçar. Vamos almoçar aqui de frente pro mar. Aquela saladinha esperta do Lidl. O Lidl bem que poderia patrocinar a gente, né? Que a gente vive no Lidl, nas estradas aqui. A Luciane ali, ó, já tá devorando a sua salada. Ali mais à frente já tá Lisboa. E é isso aí, galera. Vamos fazer aqui a pequena pausa aqui pro almoço e depois partir o estrada novamente. Isso aí. O que a força do vento faz? Tem uma casinha aqui, ó. Você vê que o vento vai levando as dunas. Ela tá quase enterrada na areia, a casinha. Lá na Palma de Varzim também tem umas casas assim na Praia da Estela. O restaurante lá, ao bar da praia, fica bem dentro da areia também. É, realmente aqui, ó. A areia tá no telhado já. Caraca. Mas eu vi quando a gente fez a rotunda ali, né, a rotatória, eu vi que tava muito... Tinha muita areia assim em volta. Então o mar deve vir muito aqui em cima. A praia aqui parece tipo uma vilinha de pescador. É, com certeza é uma vila de pescador. Tem até retiro do pescador, tem restaurante de frente pra praia. Tem bastante restaurante, infraestrutura. Parece ser muito legal. E no verão aqui deve ficar muito cheio, deve ficar lotado, porque tem beach club, tem um monte de coisa aqui. E esses restaurantes assim, quiosques também na beira da praia. E tem também bastante estacionamento. Tem bastante parque para estacionar o carro. Tem muito aqui. parque de estacionamento também, é verdade. Mesmo agora tá uma confusão de carro para lá e para cá. Não sei se no verão paga. É. Hoje não tá pagando nada. Surf Academy. É. Isso aí, ó. Cabana Beach. Tomar uma surfada. É. A gente tá caminhando aqui pela ciclovia. Nessa época do ano tá cheio de areia. O vento traz pra cá pra cima. E aqui deve ficar muito cheio no verão, a gente acredita. Tem bastante restaurante, bastante Tem muito beach restaurante, beach club, tem muita vaga de estacionamento. E tem Deve uns beach ser- club bem bonitos assim. Deve ser o fervo à noite aqui e o dia também. Pra quem gosta, Gosta do fervo, ó. Ponte da Telha. É um belo local aqui. Na costa da Caparica. Com certeza. E olha, tem umas falésias muito bonitas. A gente está chegando num lugar assim mais bonito e tem umas falésias bem legais ali. A praia parece ser bem tranquila, bem legalzinho aqui de frequentar. É, também mostrar pra vocês como que é, porque com certeza não tem ninguém aí que mostra esse tipo de local aqui. Eu acho que aqui é o fervo, hein, no verão. Eu acho. Tem muito quiosque assim na beira da praia. É, tem muito quiosque mesmo. Eu acho que eu contei aí uns 6 que a gente passou. E estacionamento tem muitos. Tem vários autocaravanas aqui, motorhomes estacionados aqui de frente pra praia. É, mas duvido muito que no verão possa estacionar. Deve ser proibido. É, eu acho que você pode parar pra não pode aproveitar a pernoitar. praia, normal, mas não pernoitar, é verdade. Tá frio, hein? Tá um ventinho e já tá começando a chover. Bora Agora fazer a uma gente- queda? Queda? Mas a gente voltar pra estrada. Amor, preciso de uma casa de banho. Agora só lá na autoestrada, filho. Segura aí. E estamos passando pela primeira vez aqui pela ponte 25 de abril. Não fica entusiasmado demais.
Tudo parado, pô, tô me sentindo na Rio Niterói. É, na Ponte Rio Niterói. Tá tudo parado. Aqui tem um pedágio ali, ó. É, o pedágio. O pedágio é sempre complicado. Ah, salário da Vasco da Gama. Ali a Serra de Sintra. Olha lá o Castelo de São Jorge. Parada até aqui, ó. Ó, quem tiver aí, vai pegar Vasco da Gama. Vasco da Gama é sempre a melhor opção. É. Nesse caso, vou ter que concordar com você, amor. Vasco da Gama, Olha sempre. isso, cara. Caraca. É muito engarrafamento.